Um menino de apenas 11 anos viu algo estranho no céu que o deixou paralisado, e uma pessoa fez uma promessa aos santos, não cumpriu e algo bem estranho aconteceu. Esses são 2 relatos que eu recebi aqui, eu vou contar pra vocês como foi que aconteceu. E o primeiro disse o seguinte: tudo que eu vou contar aconteceu na cidade de Pedra Branca, no Ceará, no ano de 2001. Nessa época eu tinha por volta dos 11 anos e estava de férias no interior, na casa da minha família materna. A minha avó morava em uma casa de barro e ao lado da casa dela morava minha tia. Nessa época, naquele local, ainda não tinha energia elétrica e as luzes eram de lamparina ou de bateria de carro. Eu me lembro que era por volta das 6 horas da tarde, eu saí da casa da minha avó para ir até a casa da minha tia, porém no meio do caminho eu comecei a escutar um barulho como se fosse de uma máquina e eu olhei para cima. E a cerca de talvez uns 7 metros de altura, tinha acima de mim um objeto estranho. Ele tinha um formato oval, como se fosse de uma gota de água, e a cor era metálico preto com uma luz azul em volta dele. E por algum motivo que eu não sei explicar, nesse momento eu fiquei paralisada e eu não conseguia me mexer. E quando eu recobrei os sentidos, eu corri para a casa da minha tia e me escondi debaixo da cama. Meus pais e os meus tios se assustaram e correram atrás de mim e perguntaram o que estava acontecendo. E nessa mesma hora, todo mundo escutou um barulho muito forte de um trovão do lado de fora da casa, mas não estava tempo de chuva. E assim que eles saíram para ver o que tinha do lado de fora, eles não viram mais nada. Aquele objeto em formato de gota que eu vi simplesmente tinha desaparecido. E esse foi o primeiro relato de um seguidor. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Deixa aí nos comentários se vocês também já viram algo nesse formato, um formato de gota metálico e escuro. E agora vamos para o segundo relato de uma promessa que foi feita aos santos e na data escolhida não foi cumprido. Boa noite, eu sou do Rio de Janeiro e o ocorrido foi em um bairro comum aqui do subúrbio. O meu relato não se trata de OVNIs, e sim de se envolver com o além e não respeitar as promessas e juramentos que são feitos aos santos ou outras entidades. E eu tenho uma irmã que fez uma promessa de dar 500 saquinhos de doce para as crianças ali da região no dia de São Cosme e Damião. Mas chegando a data 27 de setembro, a minha irmã não tinha comprado os doces e prorrogou a sua promessa para a data do dia 12 de outubro, que é o dia das crianças. Porém, nesse dia 27 de setembro, que ela deveria ter entregue os doces para as crianças, eu fui acordado durante a manhã por um telefonema. E do outro lado da linha era o meu cunhado, marido da minha irmã, e ele pedia para que eu e a minha outra irmã, que morava comigo, fôssemos com urgência até a casa dele. E chegando lá, ele levou a gente até o quarto do casal e em cima da cama estava minha irmã. Ela estava ajoelhada em cima da cama, de olhos fechados. Ela gemia e chorava bastante. Era como se ela estivesse apanhando de algo invisível. E então parou, de repente ela ficou desfalecida ali por alguns minutos. Mas essa situação aconteceu mais algumas vezes, até que um líder espiritual tomasse controle dessa situação e ganhasse tempo para que a gente fosse comprar os doces e distribuísse os 500 saquinhos que ela tinha prometido distribuir para as crianças do bairro. E então a situação, enfim, se acalmou. E esse foi mais um relato de um seguidor aqui do perfil. Muito obrigada por compartilhar sua experiência aqui com a gente. E vocês que chegaram até aqui, deixem aí nos comentários se vocês já fizeram uma promessa aos santos ou qualquer outra entidade e não cumpriu essa promessa. Algo estranho aconteceu com você? E esses foram os 2 relatos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você também tem uma história para compartilhar, uma história ufológica, uma história sobrenatural, algo estranho que aconteceu com você e você não consegue explicar, manda para mim por mensagem que assim que possível eu conto aqui no perfil.